Paz seja convosco, estamos ao vivo, transmitindo novamente aqui a Escola Bíblica na casa do nosso irmão Albertino. Estamos com os irmãos aqui, inclusive os irmãos que vão se batizar. E estamos felizes nesse sábado de participar da Escola Bíblica e transmitir aos nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Bruno Teodoro, Matheus Beriano, Vicente Silva, Mércia Rodrigues, Paulo Manuel está conosco e família, Márcia Araújo, Thompson, irmão Fábio Pereira, irmã Graciele Pereira, Edgar Ribeiro, Danilo Bueno, Carlos Magalhães, Fernanda Beber, seja bem-vinda, Marcelo JS, irmã Alexia, irmão Rodrigo Santos, Celso Barques, Verdade em Plenitude, irmão Leandro Belém, nossa igreja, a igreja que está na casa do nosso irmão Leandro Belém, na casa da irmã Simone Butério, Rafael Barros, Will Gomes, Samara Pacheco, sejam todos bem-vindos. Nosso irmão Fabiano Halisham, Thaís Lira, todos sejam bem-vindos. Muito bem, hoje então o estudo sobre a carta aos Coríntios, uma carta muito boa, tem muitas instruções, tem instruções sobre casamento, tem instruções sobre ordem do culto, a unidade da igreja, muitas instruções boas na carta de 1 Coríntios. Nós vamos ler então aqui 1 Coríntios capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Livros. 1 Coríntios capítulo 1. Vou pôr aqui na tela para a nossa leitura. Está aqui. Vamos ler então 1 Coríntios 1. Eu leio um versículo, a igreja lê outro, até o versículo de número, acho que 20. Deixa eu ver aqui. É o 20. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos,
fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que fui batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Amém. Muito bem. Fizemos a leitura da parte do capítulo 1 de Coríntios, né? Que vai ser a epístola que nós vamos estudar da série Epístolas de Paulo. Como as epístolas de Paulo, elas trazem tantos ensinos, né? É uma coisa muito rica, né? A tua esposa? A minha mãe fez uma fora e isso vai fazer muito barulho aqui. Mas não tem problema não trazer não, criança não tem problema não. Porque ela é muito barulho. Pode trazer, não tem problema não. Senão ela não assiste a escola bíblica. Né? Pode trazer a menininha aqui, não tem problema não. Muito bem. Então, irmãos, esta série, ela está trazendo muitos ensinos. Ensinos importantes para o conhecimento do caminho da salvação. A epístola de 1 Coríntios, ela traz muitos ensinamentos práticos, né? Muitos ensinamentos a respeito da igreja, a respeito do proceder cristão, a respeito da família, a respeito do casamento, da unidade da igreja. Aqui em 1 Coríntios está trazendo um ensino bem interessante, no capítulo 1, a respeito da unidade da igreja. O apóstolo começa falando nessa epístola a respeito do chamado dele como apóstolo, a carta que ele vai dirigir à igreja de Corinto, né? Esta carta, muito importante, ele também dedica a outros que também venham a ler essa carta, né? Porque ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados para ser santos. O que é a palavra santo? Ela vem da palavra hebraica kadosh. Significa separado, destinado para um objetivo santo, para um objetivo
de obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados e separados para isso. Vários irmãos estão chegando aí. Irmão Rubens Barros, Douglas, Paulo Santiago, Luiz Guilherme. Sejam todos bem-vindos. A todos que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, fazer a obra de Deus com sinceridade, invocar o nome do Senhor na obra de Deus. E somos chamados para ser santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O que é a santidade, a santificação? É um processo. Ninguém fica santo do dia para a noite, né? É um processo de santificação. A cada dia nós temos que lutar contra os desejos da nossa carne. Nós temos que buscar a Deus em oração, pôr em prática aquilo que nos é requerido da parte de Deus, a guarda dos seus mandamentos. Lá em Eclesiastes diz assim, que é a obrigação de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Vamos ver aqui, Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Está aqui, ó. No final do capítulo fala a conclusão de tudo. Aqui, ó. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Qual a conclusão? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Pois Deus trará o julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Então, a obrigação de todo homem guardar os mandamentos, né? Os mandamentos de Deus. Vamos até repetir essa palavra. A obrigação de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. A obrigação de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Certo, irmãos? Fala você também aí na sua casa, com a sua família. A obrigação de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Muito bem. Aqui então em 1 Coríntios, que nós vimos, não está funcionando. Coríntios. Então, o processo de santificação, do qual o apóstolo Paulo nos falou, ele envolve a obediência aos mandamentos de Deus. Porque a obediência aos mandamentos de Deus, ela nos mostra o caminho da santificação. A lei de Deus, ela não tem poder de nos salvar. Quem tem poder de nos salvar é Jesus Cristo. Mas toda pessoa salva por Jesus Cristo, ela obedece os mandamentos de Deus. Não tem como a pessoa falar, eu estou salvo por Jesus Cristo, mas eu vou quebrantar o sábado. Porque esse é o mandamento mais sensível, né? A gente sabe. As pessoas falam, eu não mato, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo, mas sábado, para a maioria das pessoas não tem problema. Pode violar que não tem problema.
E justamente o mandamento que fala, lembra-te, né? Lembra-te do dia de sábado é um mandamento que todo mundo esqueceu, não está nem aí com ele, né? Mas o povo de Deus não, o povo de Deus ele é chamado um povo de restauração, um povo que restaura as veredas, restaura o caminho, né? Nós somos conhecidos, o povo de Deus, por restaurar as veredas, né? Isso está lá em Isaías 58, que fala também do sábado. Isaías 58, está aqui, ó, versículo 10. 10, deixa eu ver. Aqui, ó, verso 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aí fala aqui o verso 13. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Algumas versões, a maioria fala a boca do Senhor o disse. Da própria boca de Deus sai essa palavra, de nós honrarmos a Deus guardando o sábado. Faz parte do processo de santificação. Faz parte, né? Muito bem. Aqui, ó. 1 Coríntios, novamente. Coríntios 1. Aqui, ó. Versículo de número 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça, meu Deus, por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Então o apóstolo Paulo, ele vai agradecer primeiramente a Deus por ter recebido e dado esse testemunho da graça de Deus àqueles irmãos de Corinto, e por eles terem também recebido essa palavra e sido enriquecidos com esta palavra. Assim também está acontecendo, né? Nós temos levado através da internet ou mesmo pessoalmente a cada um dos irmãos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus para a vida eterna. E Paulo, ele tinha uma alegria muito grande desse conhecimento ser entregue e dos irmãos estarem fazendo, né? Aqui, por exemplo, que nós estamos na casa do nosso irmão Albertino, né? Reunidos aqui em 8 pessoas, né? Comigo 9. Começou primeiro só com o irmão Albertino, né? O irmão Albertino é a irmã Paula, Ana Paula. E depois foi crescendo. Irmão Albertino, dá um breve relato aí do que aconteceu aqui quando chegou a palavra aqui, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem.
irmão Albertino. Paz seja convosco, feliz sábado a todos os meus irmãos. Então, eu vou fazer um breve resumo de como foi a minha conversão e conhecimento da Igreja de Deus. A minha mãe estava internada na UTI em 2019, entre a vida e a morte. E eu orei para que ela não morresse sem ser batizada. E eu já ansiava o batismo. A mãe dele está aqui, só um momentinho, aqui, ó. Ali minha mãe. Aqui, ó. Essa irmã aqui. É a mãe dele. Muito bem. Então ela estava à beira da morte na UTI e eu orei para que ela não morresse sem antes ser batizada. Eu já tinha um entendimento da importância do batismo para a salvação antes, pela graça de Deus. E no ano seguinte, logo depois a minha mãe se recuperou. No ano seguinte eu conheci a Igreja de Deus, fiz discipulado, me batizei, minha esposa se batizou. Na sequência, a minha sogra também se batizou. A sogra dele é essa aqui, ó. É a mãe da... Vou passar um pouquinho aqui. Essa de azul ali, ó. Isso! Muito bem. E em meados de 2022, meus pais se batizaram. E tem um fato muito que eu sempre gosto de relembrar, isso sempre me emociona. Que após o batismo dos meus pais, quando houve a segunda etapa, a imposição de mãos aqui em casa, quando eu fui trocar de roupa, a roupa que eu estava com batismo, Deus me fez lembrar dessa oração. Eu não lembrava dessa oração que eu fiz em 2019, pedindo pelo batismo de minha mãe. Então Deus, ele não apenas atendeu ao meu pedido no batismo da minha mãe, como trouxe também o meu pai, a minha sogra, a minha esposa e eu, que eu ansiava também desde antes pelo batismo. E esse é um testemunho que vários irmãos já ouviram, mas eu aqui ratifico. E eu me emociono sempre com a fidelidade e o galardão que Deus dá, muito maior do que você pede. Amém, que lindo o testemunho, maravilhoso. Você vê, ele orou para a mãe dele não morrer, que ela estava mal no hospital, ela está confirmando aqui com a... Ela foi salva dessa situação e se batizou. No dia do batismo, depois dela batizada, veio aquele negócio igual... Lembrando ele, tá vendo? Você me pediu, eu cumpri a palavra. Tua mãe está batizada. Maravilha, né, irmãos? Por isso que é bom nós buscarmos ser fiel a Deus, fazer a vontade de Deus. Hoje nós temos também presente aqui o nosso irmão Márcio e a irmã Sânia, né? Vamos mostrar a família aqui, né? Se aparecer aqui, ó, vai aparecer aqui. Vamos aparecer lá, vai lá. A família, olha, vai aparecer na televisão aqui, ó. Na televisão. Paz seja convosco. Amém. A irmã Márcia, a irmã Sânia e a irmã? Melina. A irmã Melina, Agora ela vai acostumar com a escola bíblica aos sábados, né, Melina? Vão se batizar hoje, casal. Sejam bem-vindos à Igreja de Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha esse carinho pela igreja e sabia dessa vocação e dessa missão, né? E ao mesmo tempo o chamado que Deus fez para estes irmãos. O versículo 7, ele fala assim: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então a igreja, ela recebe da parte de Deus capacitação, dons espirituais, porque qual é a vontade de Deus? Versículo 8: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos dá todas as ferramentas, toda a capacitação, logicamente, se nós buscarmos, né? Para nós estarmos irrepreensíveis para a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Deus, ele é fiel. Olha aqui, ó, versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja aqui o testemunho do nosso irmão Albertino, né? Como Deus foi fiel. E hoje está ele, a sua esposa, seu pai e a sua mãe batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora perseverando no caminho, né? Para nós recebermos o galardão que vai nos ser dado pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Josué Marques, seja bem-vinda, bem-vindo. Tati, bem-vinda. Família Aguinaldo, Diácono Aguinaldo, Leonardo Santos, todos os irmãos sejam bem-vindos. E aí ele fala assim, agora ele começa a trazer recomendação para a igreja. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês todos, ou a todos vocês, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, como é bom uma igreja onde existe unanimidade dada pelo Espírito Santo na vida dos crentes, né? Que existe comunhão sincera, verdadeira na igreja, sem fermento, né? E Paulo, ele exorta a igreja que todos sejam unânimes para não haver divisões. Quando que começa uma divisão dentro da igreja? Quando começa divisões de pensamento, dissensões causadas por pensamentos divergentes, começa a divisão. É assim que começa a divisão. E Paulo está falando para não ter essas coisas. Ele suplica em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, irmão Albertino. Nós só queria lembrar assim que a divisão, só salientar, essa divisão ela não ocorre, essa infiltração ela não ocorre de maneira visível, perceptível. Ela é devagar e ela é sutil. Então por isso que é sempre importante manter a comunhão, para ter o discernimento, para perceber essas sutilezas. Ela não vem de maneira aberta, habitualmente ela não vem de maneira aberta, de maneira abrupta. Então, só o discernimento dado pela parte de Deus, da parte de Deus, para perceber essas coisas. Verdade. Por isso que Paulo fala que nenhum dom falta para nós, para nos tornar irrepreensíveis, porque o dom de Deus, o Espírito de Deus, ele nos dá capacitações, né? Justamente para ter essa percepção que o irmão Albertino falou, né? A divisão, ela não começa de forma abrupta, ela começa com uma raiz de amargura, com uma pequena ideia divergente, e ali ela vai trabalhando de forma paulatina para levar as pessoas da igreja, um irmão ficar contra o outro, um a favor de um, outro a favor de outro. É assim que começam as divisões dentro da igreja, e Paulo começa a falar sobre isso aqui, para que não haja divisões. E ele foi informado, ou seja, né, alguém da igreja de Corinto, que estava tendo discernimento, avisou para Paulo, ó, está tendo problema dentro da igreja. Aqui, ó, versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Assim, tem pessoas que pensam assim, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, porque senão depois eu vou ser tido como fofoqueiro, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que é fofoca? Fofoca
é ficar falando da vida alheia, sem ter provas e ficar falando de forma que a gente chama à toa. Isso é fofoca. Agora, se na igreja está acontecendo um problema, você está vendo que isso vai levar aquela igreja local a uma derrota. O Espírito Santo está te incomodando. Você tem a obrigação de falar para o ancião. Se for um problema com o ancião, você tem que falar com outro ancião. Isso é um ato de amor. Não é um ato de fofoca, de espionagem. É um ato de amor, porque você está enxergando que está acontecendo uma divisão dentro da igreja e que isso vai trazer derrota. Jesus disse que uma casa dividida, ela não subsiste. Então, os da família de Cloe foi lá e avisou Paulo, ó, nós estamos com um problema sério aqui, está tendo briga no nosso meio por preferências. Olha aqui o versículo 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Eu estava tendo o quê? Partidarismo. E Paulo viu isso como algo ruim. E aí ele pergunta, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? De vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Nós somos batizados em nome de Paulo? Não fomos. Nós somos batizados em nome de Cristo. Então qual que é a nossa preferência? É o Messias, é o Cristo. Ele deve ser a nossa preferência. Então, quando começa esse negócio, eu estar de lado de um, ou estar de lado do outro, ou contra um e a favor do outro, e começa a ser semeado esse tipo de coisa, isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Paulo fala aqui que ele batizou somente Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Isso aqui é uma prova de que o batismo era feito em nome de Jesus, né? Porque Paulo fala, vocês foram batizados em meu nome? Significa que eles foram batizados no nome de Jesus, não em nome de Trindade. Percebe? É muito forte esse texto aqui para provar que o batismo apostólico ele é realizado em nome do Senhor Jesus. Porque quem morreu por você? Jesus. Quem intercede por nós? Jesus. Nada mais justo de receber o nome dele no nosso batismo. O batismo, irmãos, ele é um passaporte para o reino de Deus. Logicamente, você tem que estar no batismo com o coração determinado em obedecer a Deus e aceitar o testemunho de Jesus na sua vida. Aí, no batismo, quando é invocado o nome do Senhor Jesus sobre nós, e nós mergulhamos na água, o que representa aquilo que nós estamos morrendo para o mundo, morrendo para aquele ser que nós tínhamos que era contrário a Deus, que era inimigo das coisas de Deus. E a hora que a pessoa se levanta da água, representa o quê? A ressurreição. Primeiro espiritual, que nós vamos fazer parte agora do reino espiritual da graça, e representa a ressurreição futura, se nós perseverarmos, é claro. Então, o batismo em nome do Senhor Jesus, nós somos inseridos
no corpo de Jesus, que é a igreja. Nós tornamos irmãos um dos outros e uma família. Você sabia que eu, você, todos nós que pertencemos à igreja de Deus, nós somos uma família? Tudo que uma família de bom tem, né? Receber quando você está viajando na cidade lá e está sem local para ir, ou de referência, se você sabe que ali tem um irmão, pode contar, aquele irmão é um irmão como de uma família. É tão bom a gente saber que tem uma família tão grande, né? Que a gente pode contar com essa família. Porque quando a gente está sozinho, bate às vezes até um receio, né? Mas quando a gente sabe que está amparado por uma família grande, que ama a gente, que quer o nosso bem, aí sim, né? Aí sim. Às vezes na família acontece umas brigas, né? É o que aconteceu aqui em Corinto, né? Deu um arranca-toco aqui que não foi fácil. Mas Paulo, que era o irmão mais velho, assim que eles, né? Ele trouxe a solução. Ele falou, para com esse negócio, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que eu sou de Pedro. Nós somos de Cristo. Né? Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Então Paulo, lá em Corinto, ele não estava muitas pessoas batizadas por ele, não. Ele disse que a missão dele era pregar o Evangelho, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então é muito importante, além do conhecimento, nós termos o poder de Deus. O poder de Deus, o Espírito Santo, ele tem frutos, irmãos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Bondade, autodomínio, né? Verdade, justiça, paz, longanimidade, sabedoria de Deus, são os frutos que vêm do Espírito Santo. E esses frutos, eles são importantes na vida do cristão. Então Paulo está falando, nós não podemos ser pessoas que só têm conhecimento, mas não tem frutos do Espírito Santo. Tem um conhecimento, mas é uma pessoa egoísta, é uma pessoa mesquinha. Tem um conhecimento, mas é uma pessoa descontrolada. Tem o conhecimento, mas não tem os frutos do Espírito. Percebem? Conhecimento, até o diabo tem. Vocês acham que o anjo caído ele não tem conhecimento das coisas? Mas ele não tem o Espírito Santo. Ele é caído. Conhecimento é importante, mas não é tudo. O conhecimento ele incha. Tem uma passagem que diz: o conhecimento incha. Se eu não me engano é em... Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Conhecimento. 1 Coríntios 8. Incha. Não achei. 1 1 Coríntios 8. Ó. Qual o versículo? Eu acho que é logo no princípio. Acho que é no primeiro. Exatamente. 1 Coríntios 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Exatamente. O conhecimento, outra palavra. O conhecimento demais traz o quê? Orgulho. A pessoa fica orgulhosa. Porque eu sei, porque eu sou isso, sou aquilo.
mas não edifica. O que edifica é o amor. Por que Deus nos dá o conhecimento? Primeiro, para nós andarmos na retidão e para nós passarmos esse conhecimento aos demais com amor. O que é o amor? É aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, né? O amor não se ensoberbece. O amor é paciente. O amor não fica reclamando. O amor não busca seus próprios interesses, mas o interesse do outrem. Tudo espera, tudo crê. Não se alegra com a injustiça. Se alegra com a justiça, mas não com a injustiça. Qual é o dom mais importante que um cristão pode ter? O dom do amor. O dom do amor é o dom mais importante que o seguidor do Messias tem que ter. Grave isso, né? O dom do amor é o dom mais importante que devemos ter. Certo? Voltando lá para... ele diz ainda o versículo 2, ó. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, Deus conhece melhor aquele que tem o amor do que aquele que só tem conhecimento. Deus espera de nós realmente frutos. Certo? E quem fica achando que conhece muito, não conhece tudo. Amém? E cuidado. Cuidado. A soberba precede a queda e o orgulho, né? A ruína. Qual foi o pecado inicial de Satanás? Quem lembra? Que induziu Satanás ao pecado? Começou com um pensamento. Ele queria tomar o lugar de Deus, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo Deus. E ele se envaideceu pela sua beleza e o seu conhecimento e sabedoria. Como que começou esse pecado? Por um pensamento. A divisão começa como na igreja? Por um pensamento que leva ao orgulho, leva à soberba, né? E esse pensamento, uma vez colocado em prática, avançando com ele, leva a uma divisão. Mas a gente não pode pensar, não pode raciocinar? Pode, mas você tem que entender que é o seguinte: quando você pensou numa nova doutrina, a igreja tem quase 2000 anos, será que ninguém pensou sobre isso? Não é uma certa soberba a pessoa achar que agora ele vai colocar uma nova doutrina na igreja que ninguém pensou, só ele pensou. Né? A igreja está toda errada, eu que estou certo, porque Deus me revelou. Isso não é uma soberba? A igreja tem 2000 anos, será que Deus não revelou ao longo desses 2000 anos para a igreja aquilo que você supostamente acha que está mais revelado que a igreja? Isso é um orgulho, é uma soberba, é uma presunção da pessoa. Já não é fácil nós obedecermos tudo que nós recebemos. Agora fica inventando moda. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Gente inventando moda. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de... Quem mais? Pedro. E estavam brigando entre eles. Estavam brigando. Um pegando birra do outro.
Aí Paulo fala, sois carnais, sois meninos. E aí tem gente que fala, eu tenho 10 anos de igreja, eu não sou mais menino. Tem gente que tem 10 anos de igreja e ainda é menino, fica com esse negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Percebem? Então, o pecado da soberba, do orgulho, foi o pecado que levou a Satã a sair, causando divisão lá no céu. E hoje ele está aqui na terra, tentando causar divisão no nosso meio. Quem abre brecha, ele entra. Tem até um corinho que fala que o inimigo entra com um sapatinho de algodão. Quem já ouviu, né? Tem um que fala assim, eu já falei uma vez, eu cantei aqui, né? Saudação aí à minha família, a irmã Jubiliana, a irmã Poliana e Gabriela, minhas filhas, estão aí assistindo a escola bíblica. Eu conversei com a minha esposa, né? Ele pisando fofo, né? Muito bem. Então, Paulo foi informado pela família de Cloé que estava tendo esses negócios aí. 1 Coríntios 1. Certo? Daí ele fala aqui, ó. Porque Cristo não me enviou a batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ainda mais na época do apóstolo Paulo. Dizer que o Messias foi aquele que foi crucificado para os judeus, que eram orgulhosos, que achavam que o Messias era o grande rei. Verdade, o Messias vai ser o grande rei. O Messias vai governar sobre as nações da terra. Mas antes ele passaria por a rejeição, a humilhação, para cumprir tudo que estava escrito nos profetas. Não, eles olharam só para a parte bonita, né? O Messias vai nos livrar aqui de Roma, estamos oprimidos por Roma, o Messias vai nos livrar disso, o Messias vai nos exaltar. Aí chegam lá dizendo que é Messias humilde, montado num jumentinho, ele não estava num Porsche, ele não estava numa BMW, nem num cavalo branco de raça, estava numa jumentinha, pobre, humilde. Esse aí não é o nosso Messias, não. Rejeitaram o Messias. Mandaram ele para a cruz. Então as coisas de Deus é loucura para os homens. E no entanto, aqueles que tinham discernimento bíblico estavam vendo que estava se cumprindo o que se falava nas escolas bíblicas na época deles lá no sábado. Que o Messias, ele seria uma pessoa que não causaria a atração, que ele entraria pobre, humilde, montado num jumentinho, diz a profecia de Zacarias capítulo 9. Então quem tinha a humildade e o discernimento bíblico reconheceram o Messias, que ele seria rejeitado, que ele levaria sobre si os nossos pecados, até as nossas enfermidades. A profecia se cumpriu, exatamente, irmão Osnei. Agir por vontade própria, seguir e querer suas próprias ideias, montado no orgulho e na vaidade, isso não é o justo caminho, exatamente. Ele era o servo sofredor, exatamente, irmão Flávio Batalha. Aí diz aqui, pois está escrito,
Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha que interessante. Quem mais estudava sobre o Messias? Não era os escribas, os fariseus e os doutores? Quem mais se opôs ao Messias e rejeitou ele? Foram eles. Eles que até disseram que o Messias tinha demônio. Eles colocavam espias para ver o que o Messias estava falando. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quem aceitou o Messias não foram os mais humildes? Até mesmo Jesus disse, olha, as prostitutas, os ladrões, eles vão se converter e entrar na frente de vocês no reino. Porque Jesus, ele pregou, ele falou, e os maiorais lá não deram crédito nele. Rejeitaram ele. Olha o que falou o sumo sacerdote e os sacerdotes que estavam com ele no dia da crucificação. Se tu não crucificar ou não condená-lo, tu não és amigo de César. Vamos falar para César. Eles preferiram César do que o Messias. Aliás, foi essa palavra que talvez levou Pilato a pensar bem e ele se acovardou em segurar esse rojão. Se soltares ele, não és amigo de César. Nós vamos falar para César. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Oi. Tem uma certa semelhança com hoje, né? Hoje tem que ser amigo do Estado. Exatamente. Tem uma semelhança com o dia de hoje. Tem que ser amigo do Estado, aceitar tudo que o Estado coloca goela abaixo. Né? É isso que está acontecendo. Nosso irmão Paulo não usou a sabedoria do mundo para convencê-los da veracidade do Evangelho. Ele explicou que os havia ensinado pelo poder do Espírito para que tivessem fé em Deus. Exatamente. É muito importante nós termos experiências reais com Deus. Para a nossa fé não ficar só apoiada no conhecimento. Exercer a fé. Vencer situações pela fé. Enfermidades, situações que se apresentam diante de nós pela vida e nós, pela fé, vencer. Isso é uma coisa que cada um de nós temos que fazer para ter essa experiência com Deus. Para a nossa fé não ser apoiada somente na sabedoria humana, na sabedoria e no conhecimento, mas no poder de Deus, bem colocado ali. Né? O sistema religioso acredita estar acima da palavra de Deus, com seus dogmas e ensinos meramente humanos, rejeita as escrituras sagradas. Sim, o sistema religioso ele rejeita a Bíblia. É o que Jesus falou. Vocês seguem tradições humanas, né? Tem um certo lugar ali que Jesus fala isso. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Seguindo tradições que são mandamentos de homens. Então nós temos que estar sempre avaliando, né? Mas tomar cuidado com exatamente essa soberba. Deus tem nos dado conhecimento, nós temos que manter a humildade, não achar que somos a última bolacha do pacote.
Muito bem. Bom, amados irmãos, é uma leitura muito importante. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Nós não somos chamados o tempo todo de louco pelos nossos parentes, porque a gente está aceitando a fé. Vai guardar o sábado, mas você ficou louco. Não vai mais trabalhar por causa do sábado. É isso que a gente ouve dos nossos parentes que não entendem, né? Ah, tá acreditando agora que a Terra é plana, não é mais um globo? Você ficou louco. Não é bem assim que acontece? Ah, agora vai seguir essa tal de igreja de Deus aí, você está doido? Está maluco? É o que falou aqui o apóstolo Paulo. Os judeus eles pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Imagina falar que o Messias foi aquele que foi crucificado. Por isso que Paulo estava sendo perseguido até de morte. Teve uma equipe lá de judeus que fizeram um propósito de fazer jejum e não comer até eles matarem Paulo. Morreram todos então. Deve ter morrido todos, mas eles estavam com esse propósito. Nós só vamos parar a hora que nós pegarmos esse sujeito. Por que eles tinham tanta raiva de Paulo? Porque Paulo abandonou toda aquela sabedoria lá e jactância do judaísmo para receber a loucura da cruz. Então eles viam Paulo como um desertor, como um Judas. E Paulo sofreu, né? Porque ele perseguia a igreja de Deus. Ao entender a verdade, eles passou a ser perseguido junto com a igreja de Deus, né? Então é loucura para os gentios e rejeitado pelos judeus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, pois poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir a nada o que pensa ser alguma coisa, o que é. Então Deus nos chamou. Porque nós somos alguma coisa? Não. Porque Deus é bom. Ele quer que todo mundo se salva, mas normalmente o orgulhoso, o soberbo, o rico, o abastado, ele já tem tudo que é suficiente e ele acha que tem que ser do jeito dele. Agora nós, que fomos humildes, que fomos chamados dentro da nossa pequena existência, nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Deus chama os improváveis, aquele que parece mais improvável, é esse que Deus chama. Nós somos aqueles que, aos olhos da sociedade, seríamos os improváveis. São poucos que Deus chama, que pertencem a uma classe mais nobre, a um intelecto maior, mais nobre dentro do mundo. Deus chama as pessoas humildes, as pessoas que leem a palavra de Deus e falam, eu vou fazer o que Deus me mandou. Cansei de dar cabeçada. Esse é o verdadeiro sábio, que sujeita a sua vida
e a vontade de Deus. A fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus, ele revela o caráter de Deus, ele revela o que é o ideal de sermos de Deus, como é ser de Deus. A personalidade de Jesus, o caráter de Jesus, as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus, é o nosso modelo que nós temos que seguir. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Então, encerramos capítulo 1 aqui de 1 Coríntios. Que estas palavras entrem na mente, no coração de cada um dos nossos irmãos, na vida de cada um de nós, e nós possamos glorificar a Deus. Contamos com as vossas orações para as missões, contamos com o apoio dos nossos irmãos. Hoje estaremos, em nome do Senhor Jesus, batizando nosso irmão Márcio, irmã Sâmia, glória a Deus. Depois do nascimento de vocês, é o dia mais importante da vida de vocês, este concerto de receber o nome, a honra de receber o nome de Jesus no teu batismo, para a salvação. E há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos felizes aqui. Esperamos que todos estejam felizes aí também, em suas casas. E que a paz seja convosco. Feliz sábado a todos vocês. Vamos ter Flabbercast hoje à noite! Irmão Albertino, vamos ter Flabbercast hoje? Vamos ter Flabbercast hoje. E quem sente sono cedo, dorme cedo, tira um cochilinho depois do almoço e fica com a gente à noite. Dá uma cochilada hoje quem tiver condições, né? Hoje de tarde, que nós vamos ter Flabbercast, lá para as 10h30 vai ter o Flabbercast, né? Nós vamos pilotar a nave aqui do irmão Albertino. Ele tem um computador aqui que parece uma nave, é um monitorzão grande na frente, 2 monitores vertical na lateral. Você pensa que está numa nave Star Trek. Flabbercast, Flabbertino, Flávio e Albertino, fazendo análise geopolítica profética para os nossos irmãos. Tá bom? Que a paz seja convosco. Encerramos aqui para vocês. Cante um hino, faça uma oração, né? Para terminar aí na sua casa, você mesmo estando sozinho ou que está em família. Tá bom? Encerro então aqui a transmissão. Paz seja convosco, meus irmãos. A porção diária, seguida de oração, hoje o tema: o maior que seja o menor. Lucas, capítulo 22, versículo de número 23 ao versículo de número 27. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Esta é a hierarquia no reino de Deus. O maior é aquele que serve, é o menor. No mundo, o maior é o que está na mesa sendo servido. E o que serve, no caso o garçom,
é considerado menor, serviçal. Mas no reino de Deus, é aquele que serve que é maior. Aquele que se doa, quem mais se doa, quem mais presta auxílio, quem mais serve, é maior no reino de Deus. E não aquele que quer para si apenas ser servido e buscar ter eminência. Houve uma disputa ali entre os discípulos. Primeiro porque eles estavam preocupados em saber quem iria trair o Senhor Jesus. E depois eles queriam saber entre eles quem era o melhor, quem era o maior. Essa disputa causou um mal-estar e uma divisão. Em outro lugar da Bíblia diz que Jesus repreendeu severamente eles, chamou uma criança e mostrou: se vocês não se converterem como esta criança, jamais podereis ver o reino de Deus. Sim, meus amados, no reino de Deus, no reino espiritual da graça, nós devemos ser serviçais um dos outros. Quanto mais útil, quanto mais disponível, quanto mais serviçal você for no reino de Deus, aí maior você é. A hierarquia é invertida. O menor é maior. Então o maior deve procurar ser o menor. Para ser maior no reino de Deus, você tem que procurar ser menor. O apóstolo Paulo, mesmo na segunda epístola aos Coríntios, ele declarou o quanto ele tinha se desgastado por aqueles irmãos da igreja, né? Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, Paulo se coloca e se predispõe a se gastar, a entesourar para os seus filhos na fé. Ele viajava, ele se desgastava, e ainda que ele amasse muito aqueles irmãos, quanto mais ele amava, menos ele era compreendido e menos ele era amado. Ele se deixou gastar, foi um serviçal, se colocou na condição de servo. Esta realidade das Escrituras não é a realidade dos dias de hoje, onde nós vemos que o sistema religioso, os pastores, querem ser servidos pelas ovelhas. Eles querem se usurpar das ovelhas e estar como maiorais. E na época da Igreja Apostólica, os apóstolos, eles eram espetáculo para o mundo, eram considerados a escória do mundo, eram eles que iam presos, eram eles que tinham que se sacrificar para que o evangelho fosse espalhado. Paulo fez várias viagens, correu vários perigos por amor ao evangelho, para que o evangelho fosse espalhado. Então, para ser maior no reino de Deus, você tem que buscar ser o menor, aquele que mais serve. Vamos agora, neste momento, buscar ao eterno Deus, nosso Pai, em oração. Bendito Deus, elevamos a Ti o nosso pensamento e o reconhecemos como Criador, como o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que tem poder de dar a vida aos mortos. O Deus que prometeu um reino que jamais abalará, um reino futuro, vindouro,
de paz, justiça e restauração, quando o Senhor determinará do alto céus a vinda gloriosa do teu amado Filho Jesus Cristo. Pai Santo, prepara-nos para que possamos estar realmente preparados para este dia. Seja o dia em que o Senhor recolher a nossa vida, seja o dia, se pela tua permissão estivermos vivos para a volta de teu Filho. Pedimos, ó Deus, que a tua graça nos cubra e que a sabedoria que venha do alto venha estar diante de nós, nos orientando. Pai Santo, e que este exemplo de humildade dado por teu Filho Jesus, nosso Salvador, que intercede por nós, venha estar diante de nós. Possamos ser imitadores de Cristo, que, sendo Senhor e Mestre, Ele nos serviu e Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele pensou em nós, não pensou em si, deu a sua vida por nós. Que este exemplo esteja para nós também, ó Pai. Pai Santo, agora conceda a cada um dos corações, das almas que estão agora acompanhando o Senhor esta pregação e esta oração. Que a tua bênção esteja sobre cada um e que a verdade do teu santo evangelho esteja transformando cada coração. Conceda-nos uma boa noite de paz e descanso. E para aqueles que estão acordando, um bom dia, que tenha a tua presença, o refrigério da tua presença. Obrigado, Pai, por tudo te pedimos e te agradecemos, certo de que receberemos, porque não lhe pedimos confiados em nossos próprios méritos, de maneira nenhuma, mas confiados nos méritos santos de teu Filho, Jesus Cristo, que vive e que intercede por nós, à tua destra, agora e sempre.